Fala família, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e vamos assistir aqui o nosso técnico Felipe Luiz contando como foi sua jornada para se tornar técnico. Desde o momento em que ele decidiu até se tornar de fato um técnico de time de futebol, o vídeo está espetacular família, deixa o seu like e vamos lá. Claro que eu tinha certeza do que eu queria, que era ser treinador, então por isso que foi fácil. Eu era jogador, eu já tinha uns 28, 29 anos, eu falei, cara, eu adoraria, acho que ser treinador, adoraria fazer isso. Foi cedo, cara? Foi cedo, então eu comecei a pensar como treinador, né, naquele momento. O que eu faria hoje se eu fosse treinador? Eu não tenho saudades de ser jogador porque assim, eu deixei tudo lá, tudo no gramado. Meu último beijo no Maracanã ali ficou toda a minha alma como jogador. Então, são 20 anos de profissional, mais 3 anos de categoria de base, muito tempo no futebol, então eu somei várias experiências nas quais eu fui pegando cada vez mais aí conhecimento pelo jogo, porque é um jogo complexo, né? O futebol não é um jogo simples, talvez o futebol de rua seja simples, mas o futebol de campo é um jogo muito complexo, e eu fui pegando cada vez mais experiências, e a partir do momento que eu peguei gosto assim eu era jogador, eu já tinha uns 28, 29 anos, eu falei, cara, eu adoraria, acho que ser treinador, adoraria fazer isso. Foi cedo, cara? Foi cedo, então eu comecei a pensar como treinador, né, naquele momento. O que eu faria hoje se eu fosse treinador? Eu gostei do que esse treinador falou agora, eu gostei do que ele fez. Aí eu ia anotando alguns treinos, ia anotando coisas que eu não gostava que os treinadores faziam. E aí eu fui aprendendo a falar, cara, isso aqui eu não posso fazer, isso aqui eu não posso repetir, né? E aprendi muito, principalmente da parte tática, com alguns treinadores que eu tive, e essa liderança, né? Porque assim, eu não era um cara muito líder de falar no vestiário, eu sou um cara mais fechado, mais frio, né, no caso, assim. E aí fui também desenvolvendo cada vez mais essa liderança por pensar que um dia eu seria treinador, né? Então, comecei a me desenvolver cada vez mais. Então, nos últimos anos de carreira, eu já não pensava mais como jogador. Mas, já passando a parte de treinador, que eu mais queria... Só essa frase é importante. Nos teus últimos anos de carreira, tu já não pensava mais como jogador e sim como treinador. Tu já atuava com um pensamento macro, auxiliando os colegas e tudo mais. Eu acho até que tem algum lance no teu já de final de carreira que era tu passando orientações, vamos dizer assim. Óbvio que não passando por cima do teu, né, do teu colega, mas do teu treinador, mas orientando teus colegas. Isso aconteceu de fato, mesmo tu jogando, tu já estava vendo a linha, vendo o espaço porque tu é um lateral que é muito pro meio, né, cara? Não era um lateral de extremidade, de flanco. É tanta coisa boa para falar com o homem, tipo. Não, então, nos últimos anos ali, principalmente com o Jorge Jesus, eu já tinha muito essa abertura de falar sobre tática e aí, no caso, ser uma extensão do treinador no campo, né? Então, muitas vezes não dá tempo do treinador ele falar tudo ou passar tudo que ele tem no treino, e aí eu tentava sempre pegar essa falta de informação, de certa forma, ou falta de tempo e tentar transformar ela, porque nas horas que a gente tinha ali de janta, de almoço, tentar já também conversar sobre o jogo com meus companheiros, né? Falava assim, ó, a hora que você sair para pressionar, eu vou junto, o zagueiro tem que vir comigo, então já, de certa forma, poder ser, como eu falei, uma extensão do treinador no campo. E E com a liberação dele, né? Com a liberação, sim, não, com a... Sim. Com a aprovação autonomia, dele. cara, toca a ficha. Não, mas assim, também eu questionava muito o treinador. Eu falava, mister, não vai dar certo isso aqui. Ele falava, vai. E aí, alguns treinadores eu conseguia até convencer, né? Outros me convenciam, mas essa troca para mim era muito importante, porque eu precisava entrar no campo sabendo o que eu tinha que fazer. E não só eu, senão o ponta que jogava na minha frente também tinha que saber. Então, para eu me sentir mais, até mesmo confortável dentro do campo, eu questionava muito, né, os treinadores que eu tive, e era uma troca muito rica. Então, nesse ponto que eu falo, eu pensava muito mais como treinador, né? E aí, de certa forma, dentro do campo eu tinha essa voz, porque, claro, com 60 mil no Maracanã, o treinador fala, ninguém escuta, mas eu tô vendo que o jogador do outro lado não tá fechando, que o atacante não tá fechando o meio, essas coisas assim, então eu ia tentando fazer a minha parte ali para poder ajudar. Então, nesse sentido aí, eu pensava mais como treinador. E agora, passando pro lado do treinador, tô tentando cada vez mais tirar meu pensamento como jogador, porque o que eu vi é que é muito diferente, é uma profissão muito mais... outra coisa. Embora estejam 100% ligadas, é outra coisa. Outra coisa. E quem são os treinadores que estão nos assistindo aqui, com certeza
vão concordar comigo que é muito mais complexo do que a gente acha que é quando a gente está jogando. Porque são muitos detalhes, são muitas coisas, muitas horas que você tem que... e muitas decisões que você tem que tomar, que muitas delas eu não sabia nem que existiam, né? Como jogador, eu só imaginava uma pequena parte ali do bolo, mas o bolo todo é muito mais complexo. Então... Tem um momento da tua carreira que tu assim, tá, cara, agora é hora de partir. Quando é que chega este momento, né, de, cara, agora deu, vou me aposentar, ali no final da temporada eu paro e tudo mais? Então, em 2023, quando a gente foi pro Mundial, eu já vi, final da Libertadores de 22, eu rompi um tendão da... eu tava nesse jogo, lá em Guayaquil, entrou o René no teu lugar, né? Arrancou um logo tendão. no início ali. Isso. Não foi o René, não. Foi o Ayrton Lucas. E ele é o que cruza, se não me engano. Isso, não, ele faz uma jogada, o cara vai expulso. Isso aí. E aí... Pedro Henrique, o moleque. Rompeu um tendão aqui da minha... Não foi nem uma lesão muscular, o tendão arrancou do osso. E aí, com 37 anos que eu tinha, você jogar já é difícil, jogar com músculo a menos é mais difícil ainda, né? Mas a recuperação, assim, foi boa, e aí eu comecei a ter um outro tipo de lesão, assim, mais secundária, só que pequena, só que são 7 dias, 10 dias e a gente... Mas elas eram reflexos dessa? Um pouco por compensar, eu acho, né? Não sei, não tenho certeza, mas aí, de certa forma, a gente foi pro Mundial e eu tive uma lesão no pé, na fáscia do pé, e ali eu falei, cara, eu não tô mais conseguindo. Isso em fevereiro. Eu falei, eu vou tentar voltar, se eu não conseguir eu vou parar. Em fevereiro, março eu já vou parar, porque não quero ficar me arrastando. E aí consegui voltar e o Ayrton estava muito bem, o Ayrton Lucas estava bem, e isso me dava mais tempo, porque como ele estava bem, eu tinha tempo para recuperar, porque se eu não estivesse bem, se ele não estivesse bem, eu ia ter que acelerar o processo de recuperação e eu não ia conseguir voltar. Isso me deu um pouco de tempo para tentar voltar, mas assim, eu estava com muita dificuldade de conseguir acabar treino, de conseguir ter uma sequência de jogos, né? Então eu jogava o primeiro, eu jogava o segundo e no terceiro eu já não rendia ou já machucava e tal. E aí ali mais ou menos na metade do ano, a gente estava ainda com o Sampaoli, aprendi muito com o Sampaoli. E eu falei, cara, não estou mais conseguindo competir com o Ayrton, não estou mais conseguindo estar no nível, não estou conseguindo fazer um treino para o treinador chegar em casa e falar assim, caraca, esse cara está treinando tão bem que eu não posso deixar ele fora. E aí eu falei, não, tem que baixar o nível, ou baixo o nível do clube, né, ou mudo a minha maneira de jogar. Então eu vou para um clube menor, que eu não preciso jogar tantos jogos, e que a exigência não seja tão grande, ou não tem como escolher ficar aqui no Flamengo competindo para jogar 30 jogos, né? Então eu falei, como eu não queria jogar em outro clube que não fosse no Flamengo, aí eu ali mais ou menos na metade do ano eu falei, cara, vou tentar acabar o ano da melhor forma para o Flamengo tentar vir me oferecer uma renovação para eu dizer que não dá mais, né? Mas aí foi assim de comum acordo, né? Tanto eu como eles, eu já queria parar e eles também queriam fazer uma renovação do plantel e aí casou tudo. E como não podia ficar no Flamengo, eu decidi parar. Então assim, para mim foi tranquilo, porque até o último dia, até meu jogo de despedida, eu dei o meu máximo, eu dei a vida, eu espremi tudo que eu tinha. Como jogador, eu não tenho saudades de ser jogador, porque assim, eu deixei tudo lá, tudo no gramado. Meu último beijo no Maracanã ali ficou toda a minha alma como jogador. E aí eu já comecei a pensar como treinador. Eu fui para as férias já, comecei a estudar, comecei a ver vídeo e tal. Eu não fiquei com nenhum momento vendo meus vídeos de quando eu jogava, com nostalgia, nada. Eu abandonei de uma vez, assim, eu deixei, como eu te falei, eu deixei minha alma no campo. E aí parti para outra. E sei que sou um cara super inquieto, não posso ficar em casa há muito tempo, já procurando o que fazer, né? E aí, claro que eu tinha certeza do que eu queria, que era ser treinador. Então, por isso que foi fácil. A maturidade, né, de chegar nesse nível de entendimento de si próprio e se conhecer. Mais de 20 anos de carreira, tu tinha completo domínio de ti, né? Sim. Então tu tinha certeza, cara, esse é o ciclo que é aqui. Chegou e se encerra. No Sub-20, tu já tá encontrando jogadores questionadores? Tem os questionadores, mas não é questionador senão. Gosto de tirar dúvida porque gosto de ter as ideias claras. O que eu faço nesse momento, quando a bola entra aqui e tal? Isso eu acho super importante, muito bom. Mais do que isso, a diferença para mim que é de quem quer aprender e quem não quer, ou quem se interessa em aprender, né? Então a grande parte dos treinos são treinos chatos.
treino tático, treino de detalhe, e isso é chato. E aí tem uns que se interessam muito e tem uns que vão fazer por fazer. E a diferença se vê claramente no campo depois nos que se interessam, nos que querem aprender. Quem quer aprender evolui muito rápido, e quem faz por fazer joga um jogo sem pensar, joga só executando. Então, assim, isso também existe, né? Não só na base, como no profissional também. E o treinador gosta de que o jogador se envolva nesse sentido, assim, de perguntar e saber. Não, maravilhoso, quando você tem um Quanto cara mais, que melhor. É disciplinado e comprometido com a ideia, você vê a evolução claríssima dele, e aí isso te dá prazer de certa forma, porque sabe que vai dar resultado no jogo. Isso é muito bom. Olha aqui, como é que foi, tu falou que foi desde os 28, 29, né, começou a pensar e tal, mas a decisão de ser treinador, e eu tô tocando muito agora na tecla do treinador, para depois nós falar de jogador e campo e etc, e tem várias curiosidades legais, assim. Mas assim, não é o principal escopo do jogador, né? Isso é do treinador, assim. O jogador não precisa fazer, mas quem quer ser campeão faz, porque você não aceita que tenha um grupinho ali de cara feia, um grupinho que está treinando mal. Você não aceita isso, porque você quer ser campeão, você quer que todo mundo vá pela mesma direção. Então a gente muitas vezes vai para o conflito, ou vai para uma reunião, ou reúne o grupo para tentar fazer com que todos remem na mesma direção. Agora, não precisa. Se você quiser, você vai para casa e deixa que os que têm um talento resolvam as coisas sozinho, né? Mas normalmente um grupo bom, um grupo que tem grandes líderes ali, ele vai cuidar da gestão pro treinador, né? O treinador vai ter menos trabalho nesse ponto, mas com certeza é um dos pontos. O treinador tem muitos aspectos que ele tem que cuidar. Uma delas, e talvez uma das mais importantes, seja a gestão de pessoas, mas tem muitos detalhes assim que eu não sabia, né? Mas, por exemplo, número de jogadores por treino, quem sobra, o que faz, que tipo de treino fazer, o que eles precisam em cada dia, o que o time está precisando melhorar, o que é a parte setorial da defesa, dos volantes, o que eles estão precisando fazer. Então, vamos montar vídeo, que corte vai pro vídeo. São muitas coisas que tem que decidir, que a gente acha que, beleza, vamos lá assistir o vídeo, são uns 10 minutos de vídeo, mas aquilo demora talvez mais de 10 horas para preparar. Caramba, são muito mais de 10 horas para preparar um vídeo de 4 minutos. Então, tem que escolher as imagens, tem que passar a informação toda mastigada. Então, aí tem que ter uma equipe boa também ao teu redor. Mas por isso que eu tô falando, está sendo um aprendizado. E o jogador importante. De hoje, ele consegue, tu ainda tá com. Se tu quiser experimentar eu quero, por gentileza, por favor, esse aqui. Não sei se já tá Não, frio, já tá, pô. Não, ainda dá.